Henrique ficou atento à leitura e foi então que compreendeu que Jesus não se referiu aos tolos, mas aos humildes, não aos orgulhosos. Maria dissertou após a leitura. Existe, nesse ensinamento, grande profundidade. Infelizmente, pessoas pensam que Jesus proclamou que o reino dos céus é para quem tem pouca inteligência. Se isso fosse, Jesus, riquíssimo de espírito, inteligentíssimo, estaria fora. O termo certo é pobre pelo espírito ou pobre segundo o espírito. São os despegados de tudo o que é material, de bens terrenos. Podemos ser administradores de bens terrenos, ter posses financeiras, mas não sermos apegados a eles. Pobres pelo espírito são aqueles que, após compreender, possuem, pelo amor, os bens verdadeiros, os espirituais. Ser rico não é errado, e ser pobre não é virtude. Errar ou acertar é saber ser rico ou pobre. Esses desapegados que estão como os pobres de espírito. O que nos faz ser pessoas boas ou más não é o que nos acontece externamente, mas o que somos e o que fazemos, nossas atitudes. Após oraram o Pai Nosso, e uma senhora orou em voz alta, agradecendo e pedindo proteção a todos. Terminou. Demorara 45 minutos. As pessoas conversaram e depois foram saindo. Elisa explicou ao Henrique. Gosto muito de participar desses encontros, porque sinto minhas energias renovadas. Petraz ficou atento. Será que ele entende? Henrique quis saber. Acredito que sim. Uma noite fizeram a leitura de Amai os Inimigos. Ele chorou muito, deu trabalho para dormir. Dona Maria teve de lhe dar sonífero. Ele ficou 3 dias triste. Nossa benfeitora não faz mais essa leitura se ele está presente. Petraz gosta de movimento. Ele somente vai dormir quando todos o fazem. Enquanto tiver alguém pelo pátio, ele fica. São deixadas 2 luzes acesas no pátio. Ele dorme com a porta aberta. Mesmo no inverno rigoroso, fica um abajur aceso no seu quarto. Ele tem muito medo do escuro. Petraz ganhou uma lanterna, que fica ao lado de seu leito. Se a energia acabar, ele pode acendê-la. Você sabe que ele chorou ao escutar esse ensinamento. Amai os inimigos. Henrique ficou curioso. Saber mesmo, penso que não sabemos. Concluímos que Petraz deve ter feito maldades, e quem faz pode ter feito inimigos ou ele ter sido inimigo de alguém. Henrique foi dormir. No outro dia à tarde, viu um padre no hospital, um senhor simpático, que cumprimentou a todos. Elisa, vendo admirado, explicou. Padre Marcelo, quando solicitado, vem ao hospital e, todas as vezes que o faz, conversa, dá atenção a Petraz, que gosta do padre. Este sacerdote nos ajuda com doações. Hoje ele veio porque uma doentinha quer se confessar. Ela disse ser católica e que precisa ser perdoada, porque cometeu pecados. Ela deve estar com medo de morrer e não ser perdoada. Não é correto ela pedir perdão a Deus? Perguntou Henrique. Deus nos perdoa sempre quando nos arrependemos, mas e aqueles que ofendemos? Necessitamos pedir perdão a quem ofendemos, prejudicamos. Somos perdoados, mas os atos continuam nossos e teremos que repará-los. Essa senhora, que o padre veio atender, tem 56 anos, veio para cá em estado grave. Sei de seus pecados, é como ela se refere aos seus atos equivocados, porque ela fala muito deles. É o remorso. Ela maltratou muito sua sogra, traiu o marido, fez 5 abortos, e isto a martiriza. O padre perdoará? Indagou Henrique. Com certeza, porque ele sempre perdoa quando se está arrependido. Ele a escutará, depois lhe dará a comunhão, e ela se sentirá melhor. Em o perdão que recebe de Deus, pela afirmação do sacerdote e até o dos ofendidos, não a isentam do retorno. Você falou que quem foi prejudicado terá de perdoar. E se ele não o fizer? Henrique quis saber. Bem. Elisa suspirou. Quando ela veio para cá, 2 desencarnados a perseguiam. Dona Maria conversou com eles. Um era a sogra, que foi mais fácil perdoar e receber ajuda para estar bem, porque quem não perdoa não fica nada bem.
O outro desencarnado foi mais difícil. Era um dos abortados. Ele demorou para entender, perdoar e cuidar da vida dele, procurar outra mãe para reencarnar. O padre e Maria eram amigos e os dois andaram pelo hospital. O sacerdote conversou com alguns outros doentes e funcionários, depois sentou-se ao lado de Petrás e ficou minutos falando com ele. Quando o padre foi embora, Maria foi tomar café e Henrique foi também, sentou-se ao lado dela e perguntou: "A senhora é espírita? Não se importa de receber um padre?" "Claro que não." Maria sorriu. "Ele é uma visita bem-vinda. Não recebemos também um grupo de voluntários católicos e visitas de presbiterianos. Não é certo interferir na crença de outra pessoa, principalmente se sua crença lhe dá forças para fugir das trevas e consolo no sofrimento. Não tenho aqui, neste hospital que chamamos de amor, intenção de fazer que minha religião seja de todos. Recomendo, sim, que continuem religiosos e trilhem o caminho de sua fé. A ninguém, sejam funcionários ou doentes, é perguntado se segue alguma religião. Todos nós estamos no caminho da evolução e temos o direito, pelo livre-arbítrio, de seguir aquele que escolhemos. Ainda é impossível estabelecer uma religião somente, uma crença para todos, porque uns caminham mais rápido e adquirem, pelos seus esforços, mais experiência das leis de Deus. Como sabemos se estamos certos? Realmente Henrique quis saber. Quando sentimos mais prazer em dar do que receber, quando não nos apegamos às coisas materiais, quando almejamos as espirituais, quando compreendemos que ser bom é ser feliz e que ninguém é bom sem fazer o bem a outros. Henrique queria conversar mais, mas tinha muitos afazeres, fixou o que escutara em sua mente. No sábado saiu, foi a uma livraria e comprou livros infantis de Monteiro Lobato para Janete. Planejou entregar o presente no dia seguinte. No domingo pela manhã, Maria o chamou. "Henrique, sinto muito, estou lhe devendo parte de seu ordenado do mês passado, já venceu outro mês e tenho somente essa quantia para lhe pagar. Sei que devo, mas não tenho de onde tirar." "Tudo bem", concordou o enfermeiro decepcionado. Ele pegou o dinheiro, guardou-o no seu quarto e foi para a enfermaria. Sarará foi procurá-lo. "Henrique, me empresta seu carro. É para levar uma enferma ao hospital, ela está tendo uma hemorragia. A chave está no meu quarto, acabo aqui e irei pegá-la." "Posso pegar para você", ofereceu-se Sarará. Henrique não queria ninguém no seu quarto. O enfermeiro que estava com ele interferiu. "Vá, Henrique, eu dou conta sozinho. Vá e volte." Ele foi, e Sarará o acompanhou. Henrique, que não deixa a chave do carro no porta-chaves da portaria. "Assim, quando eu precisar, a pego mais fácil." Ele não respondeu, pegou as chaves e deu para Sarará, que foi rápido levar a enferma para o hospital. Voltou ao trabalho. Quando terminou, foi à horta, onde encontrou duas pessoas trabalhando. Alguns enfermos se distraíam trabalhando ali, mas nenhum podia tomar sol. A horta estava bonita. "Vou embora", decidiu. "Não dá para ficar aqui. Muito trabalho e, além de ganhar menos, não recebo o ordenado total, embora não esteja tendo despesas, a não ser nas minhas saídas no sábado. Quero receber o que me é justo. Vou me demitir e voltar para meu antigo emprego. Se não tiver mais vaga para mim, procuro em outro hospital. Vou agora levar os presentes que comprei para a Janete." Foi ao seu quarto e pegou o pacote. Como previra, a garota ficou muito contente. "É o melhor presente que ganhei nesta vida. Irei ler e reler esses livros muitas vezes." Com seu presente anterior, tirei o esmalte vermelho e passei outro. "Obrigada, Ike. Muito obrigada. Gostei demais. Vou contar a você minha vida. Quer ouvir?" "Sim, quero. A casa que moro com meus pais é simples, mas bonita, é pintada de amarelo claro. Papai é funcionário de uma fazenda, ele trabalha muito, tem um irmão mais velho, outro mais novo e duas irmãs gêmeas, que são pequenas. Ajudava a mamãe, cuidando delas. E a escola, na fazenda, perto da estrada, tem uma casa onde funciona a escola, tem duas salas,
E 2 professores da cidade vão para dar aulas. Gosto tanto da escola. Que saudades. Uma vez peguei um porquinho para ser o meu animalzinho. Ele era lindo. Dei o nome para ele de Rabicó, como na história do sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas o porquinho não era Rabicó. Aí. Nossa, é minha vez de tomar banho. Conto a você amanhã. Prometo. Henrique saiu da enfermaria, foi almoçar e, ao passar pelo pátio, viu Petraz, que fez a careta de sorriso e o sinal de positivo com o dedo. Ele parou para dar atenção a ele, a antipatia que o sentira ao vê-lo passara. Agora, ao olhá-lo, via nele um ser humano que estava tendo uma vivência complicada. Pensou em Janete e resolveu esperar para saber o desfecho da história dela com Rabicó para depois informar a Maria que ia embora. Sarará lhe devolveu a chave. Não sujemos seu carro. Era urgente. A enferma sangrava pela boca. Ficou internada no outro hospital. Almoçou, voltou ao trabalho e, assim que foi possível, foi ver Janete. A garota, ao vê-lo, sorriu e mostrou as unhas. Veja, meu amigo, que bonito. Olhe meus lábios. Sim, passei o batom e esmaltei as unhas. Amigo, estive pensando, você está aqui porque quer, eu estou aqui sem ter tido escolha, ou seja, não tive querer. Eu não posso ir embora, você pode. Essa é a diferença. Eu não faço falta aqui, você faz. Entendeu? Estou aqui porque tenho de ficar e não faço falta. Você está aqui porque quer e faz falta. Calaram-se segundos. Janete, o que aconteceu com Rabicó? Perguntou Henrique. Foi para a panela, a garota suspirou. Brincava com ele, Rabicó me seguia, eu lhe dava banho, limpava suas sujeiras, pegava-o no colo. Ele cresceu, engordou, não dava mais para eu pegá-lo, mas o animalzinho me seguia. Aí um dia, quando voltei da escola, não o encontrei. Quando ia procurá-lo, mamãe me contou que ele se tornara nosso alimento. Chorei muito, e papai proibiu a mim e meus irmãos de termos animais de estimação. Demorei para me conformar. Não é triste a história do Rabicó? Henrique não soube o que responder. Janete olhou e pediu. Não vá embora. Se você for, eu irei sentir sua falta, como sentia de Rabicó. Muitos sentirão. Henrique saiu da enfermaria e escutou a voz. Somos, todos nós, livres para fazermos nossas escolhas. Ir ou ficar é agora sua. Vós, o que me aconselha? Pediu Henrique em pensamento. Não vou aconselhá-lo, é você que tem de decidir. Henrique andou pelo corredor, foi e voltou umas 5 vezes, o fato é que não tinha coragem de deixar os doentinhos. Decidiu ficar mais um tempo. Pegou a chave de seu carro e a colocou no chaveiro da portaria. Sentiu paz, ficou contente com sua decisão. Capítulo 5. Tudo passa. Todos sabiam no hospital que clima bom era aquele que não fazia muito calor nem muito frio. Os doentinhos se queixavam que, com o calor, sentiam mais o ardor, queimavam mais suas bolhas. Em problema mesmo era o inverno. Os pacientes que se recuperavam e os que estavam na fase inicial não sentiam tanto, mas os em estado grave, sim, porque os agasalhos que os impediam de sentir frio lhes eram muito incômodos. Se os colocavam e as bolhas estouravam, a malha, o tecido grudava aí, para tirar, necessitavam molhar para não tirar a pele junto. Cobertores pesavam, incomodavam, os levando a ter mais dores. Precisando lavar muito as roupas, o hospital estava sempre necessitado de agasalhos. O trabalho dos funcionários aumentava. O trabalho de Henrique e o serviço no hospital eram rotineiros, embora sempre tivesse algo novo para ser feito. Henrique se levantava cedo, tomava o desejum, ia para as enfermarias, almoçava, descansava de 30 a 40 minutos e voltava às enfermarias, tomava banho, jantava e normalmente estava tão cansado que ia dormir, e, sempre que podia, ia às terças-feiras à noite ao pátio para ouvir o evangelho. Os grupos de voluntários continuavam os visitando, como também outros grupos de pessoas, e o hospital funcionava graças a doações, porque recebia pouco do governo.
Era raro o doente que podia contribuir com alguma coisa. Ele fez de rotina sair no sábado à tarde. Almoçava em restaurantes, ia ao cinema, passeava pela cidade, fazia algumas compras, lanchava e voltava. Escrevia para as irmãs. O fez uma vez para o irmão, que respondeu perguntando se ele ganhava bem, se guardava dinheiro. Demorou para responder que não ganhava muito e que não tinha dinheiro guardado. Sentiu que o irmão queria dinheiro, então o irmão não escreveu mais, nem Henrique a ele. De 4 a 5 vezes ano escrevia para as irmãs, e elas respondiam. Os sobrinhos foram se casando, e ele enviava pelo banco dinheiro de presente. Seus gastos eram poucos e somente 2 vezes, nos anos que estiver ali, recebeu seu salário integral, mas mesmo assim guardava um pouco. Cristina desinteressou-se dele, arrumou um namorado, mas não deu certo. Os dois tornaram-se amigos novamente, e ela contou que o namoro não deu certo porque ele queria que Cristina assumisse uma casa para morarem juntos e, se ela fizesse isso, não teria mais tanto tempo para o hospital, então ela preferiu continuar cuidando de seus doentinhos. As datas comemorativas no hospital eram pouco lembradas. Ali havia mães doentes ou os que sentiam falta das mães, como também dos pais. Normalmente nesses dias faziam orações no pátio e, após, nas enfermarias, para aqueles que não conseguiam ir ao pátio. Os voluntários traziam alimentos melhores, diferentes, nos dias de Natal, Ano Novo e Páscoa, e também presentes. Quando um enfermo se recuperava, era uma festa. Na véspera de ele receber alta e ir embora, ele, como Maria, ia a todas as enfermarias, menos nos quartos separados, para se despedir, falar do alívio de ter se curado, da alegria de ir embora e que, se ele sarara, todos poderiam fazê-lo. Maria fazia questão dessa despedida, porque era um incentivo a todos. À noite, se reuniam no pátio para fazer uma oração de agradecimento. Maria orava, assim como Cristina e, às vezes, Elise o recuperado. Era emocionante. Havia os que se recuperavam e não tinham para onde voltar. Acontecia de terem de fato se separado da família ou de não a terem mais. Esses ficavam no hospital trabalhando, fazendo pequenas tarefas. Ali tornara-se o lar deles. Janete foi piorando, mas continuou na mesma enfermaria das mulheres que se recuperavam. Estas já tinham passado pelo estado grave e entendiam a garota. Já fazia 3 anos e 7 meses que ambos, Henrique e Janete, estavam lá. O inverno foi muito rigoroso e a garotinha sentiu bastante. Não quero passar outro inverno, não doente, Janete estava triste. Sinto saudades de casa, do papai e muitas da mamãe, eles escrevem, eu faço sempre, a saudade chega a doer. Aquela enfermeira loura, alta e bonita. Ah, ela é tão linda. Me contou algo. Conte para mim o que ela lhe falou, pediu Henrique. Não sei se posso. Vou perguntar para ela quando vier aqui e, se ela deixar, eu conto. Como ela se chama? Você sabe? Perguntou Henrique. Linda. Ela é linda como o nome. Janete já mencionara essa enfermeira algumas vezes, mas não havia no hospital nenhuma como ela descrevera e ninguém que se chamasse Linda. A primeira vez que Henrique escutou, pensou que a menina havia sonhado. Depois uma enferma que estava na mesma enfermaria contou para ele, enquanto Janete tomava banho, que, quando a garota conversava sozinha, era com esta enfermeira e que, quando isso ocorria, o quarto ficava cheiroso, com cheiro de rosas. Henrique perguntou para Maria se era possível um espírito visitar, conversar com alguém que vestia um corpo físico. Fez isso para entender melhor o que era a voz, que, desde que fora para aquele hospital, não escutava como antes. A morte do corpo físico, explicou Maria, não nos muda, mudamos quando queremos e nos esforçamos para isso. Assim, pessoas boas, quando mudam do plano físico para o espiritual, continuam fazendo bem. Aqui recebemos muitas boas visitas de espíritos que nos ajudam. No outro dia, Janete sorriu ao ver Henrique. Linda, deixou eu falar a você o nosso segredo, o dela e o meu. Ela contou que vamos e voltamos muitas vezes daqui para lá, mostrou com o dedo para o alto, e de lá para cá. Mas,
Quando voltamos para cá, nossa alma vem em outro corpo, o de um nenê, para aprender e recomeçar. Esquecemos porque criança esquece mesmo. Muitos anos atrás, estivemos, ela e eu, em outro corpo. O meu era diferente e como ela não voltou de novo, continua com a mesma aparência. Morávamos numa casa enorme, maior que esse hospital, vestíamos roupas diferentes, compridas, éramos freiras. Fomos amigas até que um jovem bonito, que era sacerdote, foi ao convento e eu gostei dele, mas ele gostou de Linda, que não o queria. Fiquei com raiva e joguei água fervendo nela, para que não ficasse mais bonita. Linda sofreu muito e tornou-se feia. Eu fiquei com o padre e afastei mais 3 rivais, as queimando, principalmente os rostos, para ficarem feias. A maldade não deu certo, acabei atormentada, sozinha e doente. Arrependi-me, pedi perdão, mas os meus atos maldosos ficaram em mim, voltei para cá e fiquei doente. Queimo sem água fervendo, mas queimo. Janete cansou de falar e adormeceu. No jantar, Henrique procurou Maria, não a encontrou e somente conseguiu falar com ela 2 dias depois no desjejum. Dona Maria, Janete afirma que vê mesmo uma enfermeira que ninguém mais vê. É a imaginação dela ou um espírito. Como já lhe falei antes, recebemos visitas de bons espíritos que vêm nos ajudar ou alguém específico. Linda é um deles, vem visitar Janete, como também o Frei Arthur e outros. Janete me contou uma história fantástica. Henrique, falando rápido, contou o que ouvira. É a mesma história que Linda me contou, afirmou Maria. As duas, Linda e Janete, que na sua encarnação anterior tinha outro nome, se conheceram num convento feminino. Janete era ambiciosa, foi para o convento pensando em ter uma vida de facilidades. Linda foi vocação. Havia perto um convento masculino e, em ambos os conventos, um grupo se afinava e se encontravam. Janete apaixonou-se um padre jovem, muito bonito e ambicioso como ela. Tornaram-se amantes, mas esse jovem padre se interessou Linda. Janete, temendo perdê-lo, a queimou para que ficasse feia, o fez com água fervendo. Entrou de madrugada na cela dela, no quarto de Linda, com um balde de água fervendo, jogou nela e fugiu rápido. A jovem acordou assustada, com dores horríveis, gritou desesperada, foi socorrida, mas ficaram os ferimentos. Ninguém ficou sabendo quem fora e não investigaram. Linda sofreu com as queimaduras no rosto, braços e tronco. Quando sarou ficaram as cicatrizes. O jovem padre não se interessou mais Linda. Enquanto Janete, continuou Maria a falar, depois de uma ligeira pausa, continuou sua vida no convento com amantes e regalias. Linda tornou-se enfermeira das freiras idosas, doentes, dos pobres perto do convento, perdoou e concluiu que aquele mal fora para seu bem. Novamente, ciúmes, Janete queimou mais 2 jovens freiras e uma moça que morava perto do convento. Anos se passaram, ela, sozinha, doente, arrependeu-se. Janete desencanou e as 4 que foram queimadas também. 2 não a perdoaram, a perseguiram, e Janete sofreu muito. Linda ajudou as 2 que queriam vingança, as socorreu e também ajudou a Janete, que reencarnou e Linda a tem visitado e auxiliado. Esse espírito não somente perdoou como ama e faz bem a quem lhe fez mal. Nossos atos nos pertencem e recebemos de volta o que fizemos. O bem e, infelizmente, o mal. Janete arrependeu-se, pediu perdão, foi perdoada. Quando isso ocorre, fica ainda a necessidade de reparação. Ela poderia fazer o bem para reparar, mas preferiu a dor. Sente a dor de queimaduras sem ter sido queimada a água fervendo, como queimou. Henrique escutou calado, absorveu e não comentou. Entendeu que essa lei, do fez e recebe, era justa. Seja de atos bons ou maus. Maria ia levantar, pois acabara seu desejum, quando Henrique fez mais uma pergunta. A senhora acha que Janete irá partir logo para o plano espiritual? Penso que sim. Ela se acostumou naquela enfermaria e optei deixá-la lá. Com certeza ela sentiria ao ficar longe de pessoas que conhece e não irá para o quarto isolado.
Ela me disse que não irá passar mais o inverno doente. Sofreu muito neste. Talvez seja. Maria esclareceu. Para onde ela irá quando partir não tem inverno como sentimos, estará livre da doença e, melhor, sentindo-se quite com os erros do passado. Estará sadia e linda. Até logo. Maria se levantou, como sempre, tinha muito o que fazer. Henrique também foi trabalhar. No intervalo, foi ver sua amiguinha. Encontrou Janete com os olhos fechados e reparou nela. Não crescera mais desde que fora para o hospital, se o fez, foi muito pouco e estava magra, muito magra, os bracinhos finos e cheios de bolhas, feridas, e ela, mais que a higienizassem, exalava um cheiro desagradável. Cortaram seus cabelos bem curtos para ficar mais fácil medicarem as bolhas na cabeça. Henrique ia sair quando ela abriu os olhos e disse com voz fraca e baixa. Ike, passarei. Estou passando. Henrique, muitas vezes, falara ela das duas palavrinhas mágicas. Tudo passa. A garota fez uma pausa, suspirou e falou. Hoje não estou sentindo tantas saudades. Vivi com meus pais, irmãos e aqueles anos passaram, vim para cá e não os vi mais, amo-os, mas nos separamos. Teve de ser assim. Obrigada, Ike, você sempre me consolou. Espero que você não se esqueça de que tudo passa, menos os sentimentos, se estes forem verdadeiros. Fechou os olhinhos de novo. Maria havia colocado somente duas mulheres que se recuperavam com ela, as outras doentinhas foram para outra enfermaria. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. 2 dias depois, Janete teve seu corpinho físico parando suas funções. Ela desencarnou. Eram 14 horas. Henrique foi informado e foi vê-la. Maria e Cristina a limparam, colocaram nela um vestido e depois a puseram numa maca, para ser levada para o fundo do hospital, onde seria colocada num caixão e levada ao cemitério. Henrique ficou no corredor e chorou, sentiu a desencarnação de sua amiguinha, pela vida sofrida dele e pensar que não ia mais vê-la. Maria aproximou-se dele. Se chorar sem revolta, as lágrimas lavam a alma. Aqui neste hospital quase todos os nossos doentinhos desencarnam. Sinto falta deles, mas não sinto suas desencarnações. Janete sofreu muito. Dores físicas, falta da família, agora ficará bem. Linda a buscou e ela foi levada para se recuperar. Logo estará sadia e feliz, porque, na sua doença, as dores eram físicas e elas a sararam espiritualmente. Isso, Henrique, se foi para melhor, não chore, devemos querer que estejam bem aqueles que amamos, que estiveram conosco há algum tempo. Sei que fui melhor, mas sinto. A senhora entende, mas eu tento entender que Janete sofreu tanto. Quando cometemos erros, imprudentemente não pensamos nas consequências. Nossos atos são nossos, não podemos dá-los a ninguém, e eles são de nossa responsabilidade. A família dela foi avisada. Henrique quis saber. Ultimamente Janete estava com dificuldades para escrever e era a Cristina quem o fazia para ela. Escrevi o que a garota ditava. Escrevemos avisando-os que Janete piorara e, na última carta, Cristina escreveu que ela estava para falecer. A família não veio nenhuma vez visitá-la, moram ao longe e são pobres. Passaremos um telegrama os avisando. Gostaria de comprar um caixão melhor para ela, flores e enterrá-la num túmulo. Não me oponho, mas pense, Henrique, será que isso fará diferença para Janete? Seu corpinho físico lhe causou tantas dores, você fez muito ela, deu-lhe presentes, amizade, carinho e a escutou. A gente deve fazer pelas pessoas quando elas estão caminhando conosco. Pense em Janete feliz, sadia, porque é assim que ela ficará. Dona Maria, a senhora cuida mais dos enfermos em estado terminal. Que? O dia que você quiser, vou levá-lo para ver esses nossos doentinhos. Faço isso porque é um trabalho mais difícil e eu gosto de prepará-los para a mudança que farão e para que aceitem o sofrimento. Também, tento mostrar, pelo exemplo, que existe bondade, caridade que pode ser seguida. Vai agora, caro enfermeiro,
Descansar um pouquinho. Henrique foi para seu quarto e chorou, depois reclamou. Vós. Vós. Preciso de consolo. Onde está você que não vem me consolar? Não vê que estou sofrendo? Se quer chorar, que chore. Henrique escutou a voz. A vida não é feita somente de sorrisos. Que não absorve o que Maria lhe disse. Foi tão verdadeiro. Janete agora está bem. O período difícil dela passou. Eu estou trabalhando, não vou ficar aqui escutando seu choro. Henrique sentiu a voz sair e chorou porque estava com vontade. O choro lhe fez bem, depois lavou bem o rosto, foi ao refeitório, tomou um café e voltou ao trabalho. Na terça-feira, foi ouvir o Evangelho. Foi lido um texto longo de Allan Kardec de O Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Henrique pensou que talvez não tivesse sido acaso que aquela semana havia tido no hospital 3 desencarnações. Maria depois fez uma breve explicação. Não tenho muito a comentar. O que foi lido desse belíssimo capítulo é muito consolador. Bem-aventurados os tristes. Muitas vezes ficamos tristes acontecimentos externos que nos acontecem, outras vezes continuamos tristes, embora o externo esteja alegre. É a nossa atitude interna que é decisiva e ela pode ser negativa ou positiva. Embora aconteçam coisas que nos entristeçam, devemos ter a consciência tranquila. O que de fato nos causa dor é saber que podemos fazer o bem e não fazermos ou ter erros dos quais nos cabem a reparação. Quando suportamos as tristezas e nossos sofrimentos, somos os bem-aventurados, porque recebemos o consolo. Dias. Henrique sentiu vontade de entrar na enfermaria feminina para ver sua amiguinha. Sentia falta dele também, no sábado, de comprar algo para ela, como sempre fazia. Maria havia convidado Henrique para ir com ela à ala onde estavam os doentes mais graves e aos quartos individuais onde estavam os doentes em fase terminal. Ele foi. Trabalhavam ali Cristina, Elisa, Lúcio e Mariano, e Maria os auxiliava. Os enfermos em estado grave requeriam mais cuidados, as bolhas estouravam muito, a asepsia não cedia, eles eram medicados com remédios mais fortes para dormir e para tirar as dores. Não levantavam mais, usavam fraldas, a higienização era feita com eles no leito, conversavam um pouco, Maria se dirigia a eles com carinho, lhes dando ânimo. Não conseguiam escrever mais, Cristina fazia para eles. Assim como também lia as cartas que recebiam. Cristina escrevia lápis frases nas correspondências deles, de carinho e agrados, ela anotava porque as relia muitas vezes. Os que estavam nos quartos estavam piores, magros, com muitas bolhas, ferimentos, mas todos tentavam sorrir quando viam Maria, e ela se desdobrava em carinho para com eles. Naquele dia, Henrique ficou arrasado e triste. E não se entristeceu mais ao saber que um dos doentinhos desencarnara. Dias depois, ao tomar o desejum, viu Maria e, curioso, Henrique indagou. Dona Maria, a vejo sempre sorrindo. A senhora é uma pessoa alegre. Como consegue? Penso, elucidou Maria sorrindo, que você acha que, eu ver tantos sofrimentos, deveria ser triste. Sinto-lhes sofrerem e tento, esforço-me mesmo, suavizar as dores deles. Tristeza com tristeza se acumulam, agora, a alegria pode neutralizar a tristeza. Imagine eu triste, inconformada. O que aconteceria? Com certeza aumentaria a tristeza, as dores deles. Seria justo isso? Com certeza não, Henrique encabulou-se. Embora eu sinta as dores deles, estou bem, porque sei que tento suavizá-las. Sinto-me bem interiormente fazendo o que eu faço e estou feliz. Porque, meu caro enfermeiro, a felicidade interna, aquela que você sente dentro de si, e a de fazer o bem, de servir. Compreendi que podemos, todos nós, ser assim, ter paz e tranquilidade, e o mais importante é transmitir, e irradiar esses sentimentos. Porque, ao não ter paz, não estar bem consigo, fazemos o inverso. Descarregamos nossa infelicidade nos outros. Devemos acabar com o nosso conflito para depois tentar acabar com o conflito do próximo.
Quando nos toleramos, toleramos os outros. Quando estamos insatisfeitos, nada nos é tolerável. Quando nos tornamos receptivos para receber a paz, nossa vida se torna assim, suave, tranquila, tolerante e, se tentamos passar isso para outras pessoas, nos fortalecemos. Henrique agradeceu a lição e olhou para Maria, que sorriu e se afastou. Ele concluiu: realmente, uma pessoa harmonizada irradia energia benéfica. Maria envolve todos com sensação de leveza e luminosidade. Isso ela acalma os enfermos, e eles se sentem melhor com a presença dela, principalmente os que são receptivos. Uma moça deu entrada no hospital, quem a trouxera não entrou, a deixou na porta com uma pequena mala. Ela entrou chorosa e com medo. Chamava-se Isis, era bonita, embora já estivesse com manchas vermelhas no rosto e bolhas na cabeça e nos braços. Dr. Danilo e Maria diagnosticaram com pênfigo foliáceo e imediatamente começaram o tratamento. Teve de ser medicada para dormir, porque não conseguia fazê-lo e, ficar chorando, incomodava suas companheiras de quarto. Isis demorou para falar de si, porque bastava alguém se dirigir a ela, que chorava. Cristina insistiu para que respondesse e fizesse o cadastro dela. Ela respondeu, falando baixinho, que não queria que informassem sua família ter rompido com eles, que era sozinha. Quem a trouxe? Cristina quis saber. Você tem como contribuir com o tratamento? Respondeu somente depois de ter mais uma crise de choro. Penso que não tenho como contribuir. Quem sabe? Quem me trouxe aqui foi meu amante. Ele é casado e não quer escândalo. Por que não irá se separar de sua família? Eu sempre soube disso. Eu amo, ou amava, já nem sei mais. Nós nos envolvemos. Eu trabalhava na fábrica dele. Este homem me conquistou, montou uma casa para mim numa cidade próxima e ia me ver. Não deixou-me faltar nada. Este motivo, de ter me tornado amante de um homem casado, meus pais, envergonhados com minha atitude, não quiseram mais me ver, disseram que não era mais filha deles. Meus irmãos concordaram com meus pais. Não os vi mais, isso foi há 3 anos. Começaram a aparecer manchas doloridas, avermelhadas pelo meu corpo. Pensei ser alergia, comprei remédios, mas fui piorando. Meu amante pesquisou alguns livros, comparou minhas manchas com umas gravuras e disse que eu poderia estar com pênfigo, fogo selvagem. Ele contou que um empregado do pai dele teve esta doença. Pesquisou e soube desse hospital, ele me trouxe aqui, me deu dinheiro. Se é que constatassem que não era fogo selvagem, era para eu voltar de ônibus. Se fosse diagnosticada com esta terrível doença, era para eu ficar, fazer o tratamento e, quando sarasse, voltar. Implorei para ele não me trazer, embora piorando, tinha a certeza de que era alergia. Mas ele me trouxe. Chorou mais. Foi 38 dias depois que Cristina percebeu um volume no abdômen de Isis. Maria foi vê-la e depois Dr. Danilo. Isis estava grávida e nem ela sabia. Um médico obstetra foi examiná-la e confirmou a gravidez. Não falaram nada à paciente. Os remédios que ela estava tomando, grávidas não podiam tomar, eram contraindicados. Pararam com a medicação, Isis não dormia, mas entendeu que não podia ficar chorando para não incomodar as companheiras de quarto. Um grupo de trabalhadores do hospital se reuniu. Henrique foi chamado a participar da conversa. Isis está grávida, não poderia ter tomado a medicação. Quando preencheu a ficha, afirmou não estar grávida. Maria se preocupou. Ela não pode ficar sem a medicação, esclareceu o Dr. Danilo. Senão, a doença evoluirá rápido e, se deixamos para reiniciar o tratamento depois que a criança nascer, pode ser tarde, e a Isis não terá nenhuma chance. Pior que ela tomou, antes de vir para cá, remédios contraindicados na gravidez e, com os que ela tomou aqui, é provável que a gravidez não chegue ao final e, se a criança nascer, será provavelmente deficiente. Sou contra o aborto, mas, neste caso, optaremos pela vida da mãe, para ela ter uma chance de se curar. Antes a vida que já está aqui na Terra do que outra que virá, que ainda não tem vínculo com a vida física.
Kardec nos dá essa orientação, comentou Cristina. Mas a decisão terá de ser de Isis. Podemos trazê-la aqui, falar dessas possibilidades, e a decisão será dela. Concordaram, e Cristina foi buscá-la. Minutos depois, Cristina retornou à sala trazendo Isis numa cadeira de rodas. Foi Maria quem lhe contou a novidade. Isis, você está grávida. Que bom! Que maravilhosa notícia! Isis exclamou interrompendo. Existem problemas, disse Dr. Danilo, que, após uma ligeira pausa, continuou a explicar. Sua gravidez é de risco. Você tomou medicamentos contraindicados. Isis pareceu não escutar o médico, seu rosto irradiava alegria, interrompeu novamente. Quis tanto engravidar. Um filho fará ele, o meu amante, tomar uma decisão, irá com certeza se separar da mulher e ficará comigo. Ele tem 3 filhos, mas este será especial. Vou contar a ele, irei para casa aí. Isis. Dr. Danilo foi enérgico. Preste atenção. Você está doente. Sua enfermidade é séria. Não pode ir para casa. Favor, escute. Você tomou medicamentos no início da gravidez que não poderia, você quem os marcou na ficha. Aqui tomou também outros que são próprios para a doença que é portadora, mas que não poderia ter tomado estando grávida. Você não nos disse da gravidez, não sabia. Isis abriu a boca, sua alegria findou. Perguntou, falando baixinho. E agora? O que o senhor está querendo dizer? Pelo exame que o obstetra fez, o feto está muito fraco, talvez já doente. O fato, minha cara paciente, é: sua gravidez é de alto risco. Tudo indica que o feto é deficiente, isto é, seu filho terá muitos problemas. Para tê-lo, você não poderá tomar mais a medicação indicada para sua doença e, ao não tomá-la mais, a doença evoluirá, a deixando muito enferma. Infelizmente, pênfigo é uma enfermidade grave, que leva a óbito. Se tratar, terá chance de se curar. Ah, meu Deus! Que estou doente. O senhor tem mesmo certeza que isto não é alergia? Isis chorou, quando fazia, era um choro alto, lágrimas abundantes escorriam pelas faces. Não escutava e impedia de alguém falar. Depois de 2 minutos, Cristina sacudiu. Pare, Isis. Pare de chorar. Todos nós temos o que fazer e aqui estamos, tentando ajudá-la. Sim, você tem pênfigo, está de fato doente. Isis aquietou-se, olhou para todos, e foi Cristina quem explicou. Você veio aqui para que nós a tratássemos e o faremos, queremos curá-la. Está enferma. Para sarar, precisa de medicações. Se não tratar, não terá chance de continuar vivendo nesse corpo de carne. Entendeu? Isis somente balançava a cabeça, afirmando. Você não sabia da gravidez, e estava com tantos problemas que nem desconfiou. Tudo bem, mas você tomou remédios, antes de vir para cá e aqui também o fez, e estas medicações são contraindicadas na gravidez, grávidas não podem tomá-las. Embora o feto esteja muito pequeno, você deve estar grávida de 5 meses. Você é quem deverá decidir. Ter ou não esta criança. Isis olhou para cada um que estava na sala, depois perguntou em voz baixa. A criança com certeza será deficiente. É isto que estão me dizendo? Existe essa possibilidade, respondeu Dr. Danilo. Pelo que sabemos, posso lhe dizer que, se a gravidez for até o final e a criança nascer, terá alguma deficiência que não sabemos ao certo qual será. Terei de parar com o tratamento e aí poderei morrer. Foi isto que escutei? Infelizmente, sim, Dr. Danilo queria que ela entendesse. Não sabemos como serão as reações de nossos enfermos, mas, pela nossa experiência, se você parar com o tratamento, a doença progredirá. Se continuar com o tratamento e com a gravidez, provavelmente a criança irá a óbito ou ficará muito deficiente. Estou num mato sem cachorro. Isis voltou a chorar. Mas parou logo e desabafou. Ele não irá querer um filho deficiente. Se eu morrer, quem irá cuidar do meu filho? Ontem,
Saí escondida do quarto que estou e fui à enfermaria onde estão algumas mulheres em estado grave. Vi as bolhas, as feridas e me entristeci. Não quero ficar assim, ainda mais sabendo que esta criança será deficiente. O que vocês me sugerem? Que aborte. Dr. Danilo foi lacônico. Isis ia chorar de novo, mas Cristina interferiu. A decisão é sua, Isis. Volte para o quarto e pense. Hoje você não tomará a medicação, nem para dormir e lhe peço para não chorar à noite para não incomodar as suas companheiras de quarto. Se decidir abortar, será levada a um outro hospital e fará um aborto seguro. Se escolher ter a criança, não lhe daremos a medicação, a não ser que assine um termo de conhecimento. Poderá voltar para sua casa ou ficar aqui conosco. A colocaremos num quarto sozinha e cuidaremos de você. Cristina empurrou a cadeira e as duas saíram da sala. Maria e Dr. Danilo foram decidir outros assuntos. Henrique e Elisa voltaram aos seus afazeres. Coincidência ou não, naquela terça-feira, no Evangelho, foram lidos textos do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Não julgueis para não serdes julgados. Um parágrafo chamou a atenção de Henrique. A censura de conduta alheia pode ter dois motivos. Reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Este último motivo jamais tem escusa, pois decorre da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável. Depois, Maria fez um breve comentário. Neste ensinamento, podemos compreender a lei divina infalível da causa e efeito. Se formos misericordiosos, receberemos misericórdia. Se formos bons, receberemos bondade. Mas, se fizermos algo errado, receberemos o que fizemos. Se todos compreendessem isso e o praticassem, não haveria mais maldades na terra, porque, ao fazer mal ao outrem, fazemos a nós mesmos, porque teremos o retorno. Se não quisermos receber uma maldade, que não a façamos. Ao fazer um ato cruel, estaremos fazendo a nós mesmos. O retorno pode tardar, mas ele chegará. Quando fazemos algo que causará dor em outra pessoa, o retorno é sofrer, e a dor pode ser igual à que causamos, ou não. Deixemos de ser maus e nos esforcemos para ser bons. Sábio é aquele que deixa de cometer erros, e passa a ser misericordioso. Devemos ser bons exemplos onde quer que estejamos, aconselhar sempre que possível, orientar e auxiliar. Henrique pensou em Isis, que ali não estava sendo julgada, mas sim ajudada. No outro dia, Isis decidiu pelo aborto, foi levada para o hospital, e Dr. Danilo a acompanhou. 2 dias depois, Isis voltou e continuou o tratamento. Cristina contou a Henrique que Dr. Danilo falara que o feto era muito deformado e que provavelmente não sobreviveria depois que nascesse. Isis não recebia notícias do amante, escreveu para ele no endereço da casa em que morara, para a fábrica e, depois de muitas cartas, recebeu uma que era mais um bilhete, dizendo que não a queria mais, pedindo para deixá-lo em paz, que o esquecesse, que se desfizera da casa e até ameaçou. Isis chorou, mas não o fazia mais escandalosamente, prometeu não escrever mais para ele. Ela piorou e deixou que cortassem seus cabelos, porque estes emplastavam com remédio para as bolhas, feridas na cabeça, e, com os cabelos curtos, era mais fácil cuidar dos ferimentos. Cabelos crescem, consolavam as mulheres. Com a piora dela, Cristina escreveu para os pais de Isis contando onde ela estava e seu estado de saúde. Eles foram visitá-la. Foi emocionante, um reencontro comovente, no qual ela pediu perdão, confessou que errara e admitiu que eles estavam certos. Os pais a perdoaram, abraçaram e disseram que a amavam. Esse encontro fez muito bem a Isis, que passou a ser mais tranquila. Ela já estava na ala dos doentes graves, mas ainda não na dos gravíssimos. Os pais dela fizeram um pagamento ao hospital, compraram muitas coisas para ela, foram embora e prometeram voltar. Na semana seguinte foram a irmã, o cunhado e um sobrinho. A família toda foi visitá-la, e os pais voltaram mais vezes. Isis ficou em estado gravíssimo e infelizmente desencarnou.
Os pais levaram seu corpo para ser sepultado no túmulo da família. O senhor Joaquim voltou. Henrique escutou de Mariano quando tomava o café da manhã. Vendo curioso, ele esclareceu. O senhor Joaquim esteve conosco anos atrás, ele se curou, voltou para sua casa e agora retorna doente novamente. Pênfigo pode ter recaída. Henrique se surpreendeu. Infelizmente, sim, esclareceu Mariano. Alguns enfermos são curados, não tem mais nada da doença, vão embora e podem tê-la novamente anos depois. Já tivemos casos assim. Joaquim ficou na enfermaria dos enfermos que ainda não estavam em estado grave junto com aqueles que se recuperavam. Henrique o atendia, mas ele estava bem e não precisava ser auxiliado, até ajudava os outros e a Henrique a dar banho nos outros enfermos. Estive aqui anos atrás, contou ele. Naquela época estava desesperado porque estava fazendo muita falta. A situação em casa era complicada. Deus me deu uma oportunidade de voltar e acertar. O pênfigo voltou e, assim que as primeiras manchas vermelhas começaram a aparecer, voltei para cá. Sei que desta vez irei piorar, mas, enquanto isso não acontece, irei ajudar os outros. O senhor parece resignado, observou Henrique. Estou, sim. Agora não importa se piorar ou passar dores, já as sinto, estas manchas queimam como fogo. Queria trabalhar na horta, mas somente posso fazê-lo à tardinha, à noite ou antes de o sol nascer. E Joaquim foi contando sua história de vida ao Henrique, enquanto o enfermeiro fazia seu trabalho na enfermaria que ele estava. Minha esposa, com quem tive 3 filhos, ficou muito doente, sofreu um derrame cerebral, um AVC. E ficou deficiente, andando com dificuldades e sem falar. Eu cuidei dela, mas a traí. Minha amante era uma moça bonita e, com ela, tive uma filha. Meu irmão foi para minha fazenda com a desculpa de me ajudar. Descobri, na mesma semana, que meu irmão e a amante estavam tendo um caso amoroso, que os dois estavam me roubando e que minhas manchas eram algo sério. O fogo selvagem. Implorei para meus sogros irem morar na nossa casa para cuidar de minha esposa e dos meus 3 filhos. Tenho uma fazenda e casa na cidade. Meus sogros foram ficar conosco na minha residência na cidade, onde meus filhos estudavam. Vim para cá para me tratar. Dá para entender meu desconforto com a situação naquela época. Aqui aprendi muitas coisas que foram importantes para mim. Participava do evangelho no lar. Li livros elucidativos e me tornei espírita. Roguei a Deus ajuda, que eu pudesse voltar, organizar tudo e que depois poderia ficar doente de novo, que não ia reclamar. Sarei, fiquei somente com as cicatrizes e voltei para casa. Era outra pessoa, mudei para melhor. Agradeci meus sogros, e eles continuaram morando conosco. Minha esposa estava do mesmo jeito, doente. Fui à fazenda. Conversei com meu irmão, falei aos 2 que sabia que eles me roubaram e que não ia denunciá-los nem cobrar, mas que era para eles saírem da fazenda imediatamente. Pedi para ela me deixar com a filha, ela não deixou e foram embora. Trabalhei muito e a fazenda voltou a ser produtiva. Cuidei com carinho da esposa, e tudo voltou ao normal. Dividi meus bens entre os filhos, minha esposa desencanou, meu filho mais velho foi tomar conta da fazenda. Via, de vez em quando, a filha que tive com minha amante, a parte dela na herança. Um advogado me auxiliou, ela não pode vender até completar 25 anos. Com tudo organizado, vi aparecer novamente as manchas e, como é minha obrigação cuidar deste corpo que Deus me deu para estar no plano físico, vim me tratar, mas agora sinto-me bem emocionalmente e agradecido. Joaquim foi passando pelas fases da doença, piorando, até que desencarnou. Recebia visitas dos filhos e, quando desencarnou, a família levou seu corpo para ser enterrado na cidade em que residira. Um senhor foi internado, estava revoltado estar doente e sentia raiva, ódio, de sua esposa. Contou e recontou sua história. Namorei e casei com uma moça que meus pais não queriam, mas, apaixonado, não via nada de errado nela. Não tivemos filhos. Fiquei doente, manchas vermelhas apareceram e doíam muito.
Fui a médicos e diagnosticaram alergia e outras doenças de pele. Fui a um benzedor, que me aconselhou procurar, em outra cidade, um médico especialista. Fui lá, me disseram ser fogo selvagem, então vim para cá. Neste tempo doente, vim a saber que minha mulher sempre me traiu e que, no momento, estava se encontrando com um jovem. Pensei muito. Se matasse os dois, seria preso e não poderia vir me tratar. Resolvi então vir fazer o tratamento e depois matá-los. Henrique se preocupou e perguntou para Maria que providências ela iria tomar para ajudar aquele enfermo. Não tomarei nenhuma, afirmou Maria. Será a vida, a doença, quem o ajudará. Iremos conversar com ele, levá-lo para escutar o Evangelho, pedirei para os grupos de voluntários conversarem com ele. Pelo que sei, pelo que sinto, ele não irá se curar. Espero que ele mude sua forma de pensar, porque a vingança não é sentimento somente de encarnados. Desencarnados podem continuar sentindo e poderá se vingar obsidiando. Um companheiro dele de enfermaria lhe deu o conselho de consultar um advogado e fazer um testamento deixando seus bens para seus 2 sobrinhos, de quem ele gostava muito. Ele consultou o advogado, fez uma lista do que ele precisava e então ele escreveu para os sobrinhos pedindo que fossem visitá-lo e lhe trouxessem os documentos que precisava. Os 2 moços foram visitá-lo. Ele então fez o testamento deixando tudo que tinha para os 2 e os fez prometer que expulsariam sua esposa e o amante da casa dele. Testemunharam Maria e Elisa. Dr. Danilo e outro médico atestaram que ele estava bem mentalmente. Isso o aquietou, não falou mais em se vingar, matar, sentiu que deram uma lição nos 2 ambiciosos. Deu uma razoável quantia de dinheiro para o hospital. Henrique, querendo saber a opinião de Maria sobre a atitude daquele enfermo, a indagou. A senhora acha certo o que ele fez? Queria mesmo era fazê-lo entender que a vingança não vale a pena em nenhuma situação. Ao fazer isso, pelo menos ele parou de pensar em matá-los ou de que, quando desencarnasse, iria se vingar. Mas não pense que essa senhora, a esposa dele, ficará sem nada. Nestes anos em que estiveram juntos, adquiriu imóveis no nome dela, tem muitas joias e dinheiro guardado. Segundo um dos sobrinhos, o homem com quem ela está no momento é um malandro, talvez o caso se repita, e ele pegue os bens dela. Maria tinha razão, com exemplo, as dores, escutando pessoas e o Evangelho, ele perdoou, tornou-se resignado e, quando desencanou, fez sua mudança em paz. Um senhor da cidade, Nelson, pessoa de posses financeiras, adoeceu e Alice sabia bem diagnosticar o pênfigo, foi ao hospital. Ele queria a opinião de Dr. Danilo e de Maria, de fato ele estava com fogo selvagem. O tratamento era o mesmo, ele optou para fazê-lo em sua casa. Dona Maria, Henrique quis saber, será que não teremos um tratamento mais eficaz para essa enfermidade? Teremos sim, logo estarão disponíveis remédios mais eficazes. Terão efeitos colaterais e não poderão fazer uso deles os enfermos que forem alérgicos a essa medicação. Muitos irão sarar, e o fogo selvagem não assustará mais como faz no momento. Logo? Quando? Perguntou Henrique. Estão fazendo testes. Será logo. Aí nosso hospital será diferente. Ficarão internados somente alguns enfermos e será o lar para os que se curaram, mas não tem para onde ir. Os doentinhos serão poucos. Então não terei mais serventia e poderei partir tranquila. Fazer falta. Henrique riu. Imagina a senhora não fazer o falta. Pelo menos não tanto, caro enfermeiro, não tanto. Peço a Deus para me deixar encarnada enquanto eu fizer falta aqui. Com o remédio eficaz, com certeza minha presença física não será tão importante ou essencial. Esse senhor Nelson estava fazendo o tratamento em sua casa, mas um dia passou mal, ficou no hospital 13 dias e quem cuidou dele foi Henrique. Quando Nelson retornou para seu lar, pediu que Henrique fosse à sua casa cuidar dele e higienizá-lo 2 vezes dia. Henrique, favor, aceite, pediu Maria. O senhor Nelson o remunerará e ele tem nos ajudado muito. Henrique então mudou sua rotina. Às 8 horas ia de bicicleta ao lado do senhor Nelson. Se estivesse chovendo, o motorista dele ia buscá-lo.
O enfermeiro ajudava o enfermo a se banhar, fazia os curativos, fazia sua barba e o deixava instalado em sua poltrona. Voltava ao hospital e retornava ao lar de Nelson às 21 horas para fazer novamente os curativos e colocá-lo no leito. Com isso, recebeu um ordenado. Essa rotina durou 2 anos e 2 meses, e Nelson desencanou um infarto. Este doente gostava de Henrique, lhe era grato, e sua família sabia disto. Quando Nelson desencanou, Maria foi conversar com ele. Henrique, você está aqui conosco há muitos anos. 9. Eu agradeço. Deus lhe pague. Mas chegou o tempo de tirar umas férias e visitar sua família. Ele, naqueles 9 anos, tirara somente 3 dias seguidos de folga e fora pescar, e saía quase todos os sábados à tarde. Irei no final do ano, decidiu ele. Não, deve ir agora, determinou Maria. Seu carro, com certeza, não aguenta uma viagem longa. Henrique riu. De fato, seu carro estava velho e muito usado, sarará, pelo hospital. Isso, Maria falou de seus planos. Organizei tudo para você. Irá de ônibus, terá de fazer baldeações, mas dará certo. Irá daqui para uma capital de um estado, de lá para a capital do seu estado, depois para a cidade que sua família mora ou para uma perto. Visite todos e volte. Recebemos uma boa doação de roupas masculinas de um senhor que engordou e disse que elas não servem mais nele. São muito boas. Ganhamos também uma mala. Elisa tem uma boa, bonita, que emprestará para você. Peguei do nosso bazar umas peças bonitas de artesanatos e você as levará de presente para seus familiares. Temos dinheiro e pagarei você. Henrique escutou e até abriu a boca. Maria decidira tudo. A minha opinião não vale. Ele riu. Vale, meu amigo. Vale. Você deve ir vê-los, sair um pouco, tirar umas férias. O momento é propício, ganhamos roupas boas, e você poderá levar lindas peças de artesanatos de presente. Estamos com menos doentes do que costumamos ter. Esses artesanatos e as roupas do bazar você os comprou com o dinheiro que lhe devemos. Não pense, amigo, vá. Roupas de um homem que engordou. Deve ter morrido. Mas não me importo. Vou aceitar, decidiu ele. Tudo bem. Vou avisar minhas irmãs, enviarei um telegrama para elas e outro quando marcar a data. Começou os preparativos. Capítulo 6. O passado. Nota de Surya Chand. Oi, gente. Quem puder ajudar na compra de um computador, o link de doação está na descrição do vídeo. Pode ser através de PayPal ou Pix. Gratidão. A viagem transcorreu tranquila, embora fora cansativa, pelas baldeações, esperas. Chegou depois de 2 dias. Foi para a casa de uma das irmãs. Foi de muita alegria o encontro dele com as irmãs e sobrinhos. Gostaram dos presentes. Ficaria 5 dias na casa de uma irmã e 5 na da outra. Conheceu os netos das irmãs, saiu, encontrou com amigos. Combinou de ir ao sítio almoçar. O irmão foi buscá-lo de carro e encontrou o lugar diferente. Não havia mais nada do que fora quando morou ali. Deu os presentes e, pelas expressões deles, Henrique os sentiu decepcionados. O irmão observou e comentou. Camisa de seda, roupas caras. Você está bem, irmão? Que veio de ônibus. São muitas horas de viagem, preferi vir de ônibus. Escutou a cunhada comentar com a filha. Pelas roupas, seu tio Ike deve estar rico e trouxe de presente estes artesanatos sem graça. Henrique almoçou, deu desculpa de um compromisso e retornou à cidade. Roupas caras, pensou. Ele não prestava, há tempos, atenção nesses detalhes. Ter ficado com as irmãs e sobrinhos foi muito agradável e, na véspera de ir embora, deu algumas de suas roupas para 3 sobrinhos. Eles gostaram muito, e também deu sua mala. Levaria pouca roupa na mala de Elisa. Agradecido pela prazerosa visita, depois de 10 dias, Henrique retornou ao hospital. Chegou cansado pelos 2 dias de viagem, mas alegre. Descansou um dia e voltou ao trabalho. Contou de sua viagem para os colegas de trabalho e, 2 dias depois,
para Maria, enquanto ela separava doações, ele foi ajudá-la. Agradeço a ter me incentivado a viajar, foi muito bom rever minha família. Algumas roupas que levei dei para alguns sobrinhos, o resto que trouxe, lavei, passei e as coloquei no bazar. Nem sabia que aquelas roupas eram caras. Maria riu e dobrou as mangas da blusa. Todos ali estavam acostumados a ver Maria de calças compridas largas e blusas de mangas longas. Ao fazer isso, Henrique viu cicatrizes nos braços dela. Cicatrizes? De pênfigo. Ele admirou-se. Ele sabia muito da vida de Maria, mas pelo que escutara de outras pessoas, dos funcionários do hospital. Sim, são, respondeu Maria, o olhou e explicou. Já estive doente. Nossa! Essa eu não sabia. Quando? Como? Henrique se interessou em saber. Quer escutar? Maria sorriu. Muito. Minha infância, começou Maria a contar, e a adolescência não foram nada fáceis, um aprendizado com lições difíceis. Meu pai bebia muito e nos surrava. Minha mãe, irmãos e eu. Começamos a trabalhar jovens. Casei-me com 16 anos. Embora com muitas dificuldades financeiras, estávamos bem e tive meus 3 filhos. Então, fiquei doente, senti muitas dores. Nossos doentinhos não reclamam em vão, as bolhas doem mesmo. Um médico, já desencarnado, que na época era idoso, Dr. Ubirajara, me diagnosticou com fogo selvagem. Foi nessa época que meu marido saiu de casa, foi embora com outra mulher, então minha mãe, viúva, foi morar comigo. A casa era nossa, uma habitação simples e pequena. Não pude mais trabalhar. As pessoas receavam que a doença fosse contagiosa e algumas até sentiam nojo das feridas. Mamãe recebia a pensão de papai, meu marido nos dava alguma coisa aí, nessa época, cheguei até esmolar para dar o que comer para meus filhos. Como o doutor Ubirajara tratava de pênfigo, outros doentes chegaram à cidade e não tinham onde ficar, não nos aceitavam no hospital, lá faziam o primeiro atendimento, mas, como a doença é de anos de internação, não tinham como ficar conosco. Então encontrei uma solução. Maria fez uma pausa, vendo Henrique interessado, continuou a contar. Aqui, naquela época, havia um barracão abandonado. Fui atrás do senhor Dorico, o proprietário, implorei para ele que nos deixasse ficar aqui. Ele deixou e mandou empregados dele limparem o local, consertarem o telhado e tirarem as goteiras, ligou a água e a energia. Grupos espíritas sempre nos ajudaram, deles recebi camas, colchões, alimentos e remédios, então trouxe 5 enfermos para cá. Aprendi a cuidar de mim e deles. Outros enfermos vieram e fomos ampliando, arrumando, organizando, e eu, envolvido em ajudar, sarei, ficaram as cicatrizes como lembranças. Mamãe ficava com meus filhos. Passei a ir para casa e ficar aqui também, vieram pessoas para me ajudar. O senhor Dorico viu tudo funcionando, nos deu esse espaço e fizemos então o hospital, arrumamos um contador, que o legalizou. Às vezes me pergunto como conseguimos, com certeza porque foi pela vontade de Deus. Sempre com dificuldades, com a ajuda de minha mãezinha, criei meus filhos, eles estudaram, os 2 mais velhos têm uma boa profissão. Casaram-se, mamãe desencarnou. Cristina veio ficar comigo no hospital. Meu marido adoeceu, a mulher que morava com ele não quis mais, o trouxemos para nossa casa, Cristina e eu cuidamos dele. Foi isso que aconteceu comigo, mas,